Os custos da sua empresa estão muito altos? Seja bem-vindo ao canal Estratégia do Dia. Eu sou o professor Lauton Benatti e estou aqui para oferecer dicas sobre estratégia, marketing, negócios e gestão. E a dica de hoje é sobre o controle dos custos fixos. Afinal de contas, é muito sério, come as margens, né? A gente fica afogado com os custos que aparecem. Olha, preste atenção, não estou falando dos custos variáveis, esse a gente vai trabalhar posteriormente. Neste momento, nesse vídeo, eu quero trabalhar sobre os custos fixos. Afinal de contas, o que são os custos fixos? São aqueles custos, aqueles valores que você vai gastar, digamos, mesmo que a empresa estivesse fechada e não estivesse operando, seriam os custos que iriam incidir sobre o seu negócio. Exemplo, custos como aluguel, custos como manutenção dos equipamentos, custos como, por exemplo, algum financiamento que você tem, enfim, esses são custos que vão acontecer mesmo que você não esteja operando. Os funcionários básicos que não estão relacionados à produção também incidem esses custos, né? Então, se você vai produzir uma unidade ou 1000 unidades, aquele funcionário que não é direcionado à produção também é um custo para a empresa, né? E como é que a gente controla isso? O importante é que você tenha uma planilha ou um sistema, por mais simples que seja a sua empresa, mas uma ferramenta que você controle com bastante atenção todos esses custos. A minha dica, mesmo que você seja uma pequena empresa, uma simples planilha com custos separados por contas, funcionários, salários, custos de aluguel, custos de água, custos de luz, custos de materiais, matérias-primas, que também vai ser um custo variável, mas você pode colocar, enfim, toda essa relação de custos para que fique evidente quais são os valores que você gasta mês a mês ou diariamente, até se for o caso. A planilha é simples, você consegue fazer em qualquer programa de computador, no Excel mesmo, você consegue fazer. Se você tiver mais recursos, basta que você tenha um sistema também direcionado para o seu negócio. E a dica é, você vai acompanhando a evolução desses custos ao longo do tempo e fique atento se há oscilações muito bruscas ou eventuais oscilações para cima nesses custos. E aí cabe um esforço nosso de identificar por que nesse mês eu gastei R$100, 200, 500, R$1.000 a mais desta conta em relação ao mês passado. E aí você faz uma reflexão para observar o que de fato incidiu esse aumento do custo. Volto a dizer, não estou falando dos custos variáveis, estou falando daqueles custos que vão acontecer naturalmente. Ou seja, são custos que existem justamente para que a empresa funcione. Por isso são chamados custos fixos. É interessante que você faça essa divisão dos custos por contas, porque fica mais fácil você enxergar. Eu não acredito que você vai ter um custo, digamos, um custo de R$10.000 e no mês seguinte vai ser 11.000, você não consegue enxergar da onde que veio essa diferença, né? Então é importante que a gente separe por contas, que aí fica mais fácil. Você observa que o aluguel subiu, o aluguel subiu, né? Então a questão contratual é o mês de renovação do aluguel, você entende por que subiu e aí em alguns casos você não tem muito o que fazer, mas pelo menos você sabe de onde apareceu esse custo e vai ter que trabalhar com o seu planejamento direcionado. Por outro lado, tem outros custos, por exemplo, tarifas bancárias, que a gente começa a observar, são custos chamados invisíveis, eu gosto de falar esse termo, que esses custos eles não aparecem porque a gente não enxerga no dia a dia, mas eles estão lá presentes, estão comendo a sua margem. E aí cabe um esforço nosso depois de fazer controles para, se não eliminar esses custos, eles diminuir. Você coloca em um patamar menor, diminua esses padrões, diminui esses custos e você vai começar a perceber melhores resultados ao longo do tempo. Então fica a dica, separe em contas, observe atentamente o histórico e a evolução desses custos. Alguns custos nós não temos muito o que fazer, porque às vezes são questões contratuais, mas outros nós podemos trabalhar e a gente direciona esforços para minimizar ou até eliminar esses custos. Se você acredita que essas informações estão contribuindo no seu desenvolvimento técnico e para o seu negócio, acompanhe o nosso canal, clique aqui, dê o seu like, dê o seu joinha, clique no sininho para acompanhar as próximas publicações. Desejo muito sucesso e até lá!